Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Hoje, um programa também muito especial. Todos têm sido, porque eu tenho recebido pessoas muito importantes, muito influentes, muito especiais e que estão fazendo a diferença no mercado de trabalho. No episódio de hoje, eu vou falar com a Tatiana Cerqueira, especialista sênior de finanças. Então vai ser um bate-papo muito bacana. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda a levar essa mensagem e cada vez mais trazer conteúdo relevante para você e para a sua carreira. Tatiana, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, para bater esse papo aqui, entender um pouquinho desse mundo das finanças, né? Que está na moda hoje em dia, vários influencers falando de finanças, mas você falando de finanças corporativas, que também é um outro universo. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada pelo convite e essa oportunidade de poder dividir aqui um pouco do meu conhecimento com a tua audiência. Que bacana. Tatiana, finanças. Para muitos, isso é um terror, para outros, é uma mudança de chave. No mundo corporativo, muita coisa acontece. Não é simples ter uma empresa no Brasil, não é simples fazer as finanças de uma empresa no Brasil. Como é que a área de finanças entrou na sua vida? Olha, não foi algo pensado. Na realidade, assim, eu sou formada em comércio exterior, né? Trabalhei durante muito tempo com importação e Ou exportação. seja, você é da minha área, eu sou de supply chain, de Oh. importação e exportação. Exato, comecei nessa área, né? Trabalhei, inclusive, fiz estágio na Receita Federal. E assim que eu terminei a faculdade, trabalhei um tempo com a área de comércio exterior, eu decidi que era importante eu desenvolver um pouco o idioma, o inglês, e aí eu fui passar um tempo fora do Brasil, né? Porque isso iria me ajudar muito na minha área de comércio exterior, que é a área que eu tenho a formação. E quando eu voltei, aí eu comecei a procurar emprego e me surgiu uma oportunidade inicialmente na área tributária, né? É que tá bem conectado, né? Comércio exterior, que você tem que falar de impostos, taxas e tudo mais, tá bem alinhado, né? Exato. E aí eu comecei a trabalhar nessa área tributária, mais voltado às empresas, às filiais que a empresa que eu trabalhava tinha no exterior. Então eu trabalhava com a área fiscal, mas era fiscal das empresas, das filiais que a gente tinha no exterior. E a área fiscal tá dentro, né, de toda essa área de controladoria, finanças, tudo, já é bastante complexa, é uma área que muda muito e é uma área que é muito particular de cada país, de cada local que a empresa se constitui, que a empresa tá, né. E eu trabalhei durante um tempo nessa área, foi muito bom, aprendi muita coisa, me especializei em planejamento tributário também. Era muito bacana você estudar as relações entre países. E aí, aos poucos, eu fui migrando, que eu fui me interessando mais como que funcionava não só a área tributária, mas também as outras relações, né? A contábil, a financeira, tudo mais. Então, aos poucos, eu fui migrando para as outras áreas. E isso foi acontecendo a partir de projetos que eu estava participando. Então, projetos que a gente juntava as empresas, ou que a gente separava as empresas. Uma hora a empresa falava, a gente precisa fechar tais e tais mercados, então a gente tem impostos a recolher, a gente tem a restituir, e a gente fazia todo esse planejamento. Então, a área de finanças começou a brilhar muito para mim, né? Interessante, de oportunidade, e principalmente que a gente vivendo num mundo tão globalizado, a gente precisa não só olhar para o nosso mercado aqui, eu sei que a gente tem um mercado muito grande, mas também a gente começar a olhar para fora, né, e ver oportunidades para a empresa crescer e expandir, e ela se mantendo mais sólida também, porque ela consegue diversificar um pouco mais o mercado, né? E também você atuar em mercados onde a moeda é mais estável, isso também traz um pouco de solidez para a empresa também, né? E aí eu fui participando desses projetos e desse momento eu eu fui me especializando, né, nessas incorporações e dissoluções, e me surgiu a oportunidade, há um ano, de participar de um projeto, um ano e tanto, né? De participar de um projeto no qual eu ia dar apoio para uma célula específica da área financeira, mas que tratava de pagamentos, né? De payments. E eu não entendia nada sobre o assunto. Eu entrei assim, porque eu conhecia como que funcionava projetos corporativos, que tinha
ligação com tantas áreas e também pela questão do idioma, né? Porque era um projeto muito grande que a gente ia ter comunicação com muitos fornecedores e a gente precisava ter essa habilidade. E à medida que eu fui desenvolvendo esse trabalho, que era só um apoio, que eu fui conhecendo e que eu fui entendendo o como que, no momento que eu passo meu cartão de crédito em um comércio, o como que isso flui até o banco, eu falei, uau, isso é muito interessante. Aí eu passei a querer entender um pouco melhor e o como que isso era ligado a questões estratégicas na companhia. Porque não é apenas você colocar um cartão de crédito, é você colocar a melhor forma de pagamento que você consiga atrair e engajar mais clientes para você. Isso que eu acho interessante, porque assim, veio o Pix, que mudou a forma como as pessoas se relacionam com essa questão de pagamento. Eu vejo, por exemplo, muitos locais que preferem o Pix do que qualquer outro tipo de meio, né. E obviamente as empresas têm que se ajustar isso. Isso nós estamos falando do B2C, né, do B2B é um outro formato também, um pouco diferente, porque você já não usa esse tipo de modelo. E como isso tem impactado as empresas, né, impacta positivamente, porque você está dando mais flexibilidade para o cliente, você está trazendo mais clientes. Mas e na área financeira? Como é que isso tem impactado a organização por dentro? Porque você tem que trabalhar com múltiplos meios de pagamento e você tem múltiplos controles para fazer para você poder fechar todos os números no final do mês. Como isso tem acontecido? Excelente pergunta. Hoje em dia, essa indústria de payments é uma indústria muito dinâmica. Então, sempre está acontecendo algo. Hoje, acontece mais rápido hoje do que acontecia antes. Então, assim, uma hora surge criptomoedas, aí você falou do Pix, que é o pagamento instantâneo, e também, quando você atua em vários mercados, tem opções de pagamentos que não temos aqui no Brasil. Então, se você é uma empresa globalizada, você precisa estar preparada para todos os mercados que você atua. No caso do Pix, ele é uma forma de pagamento muito interessante para a empresa, porque ele custa mais barato que um cartão de crédito e você consegue receber essas vendas mais rápido que o cartão também. Né? Então, ele tem um fluxo que tem poucos intermediários. No caso do cartão, ele tem a credenciadora, tem o banco emissor, tem o processador. E o Pix não, é você o comércio direto com o banco do cliente, aonde ele tem os fundos para poder pagar aquele produto que ele E o comprou. Banco Central olhando tudo. Ele regula tudo, ele tem que regular tudo até para não ser digamos assim, como você mexe com dinheiro, ele realmente precisa regular bem o mercado, né, ter as instruções para que todo mundo trabalhe naquele formato e para ser seguro para o comércio e para o portador, para o cliente, né, para a pessoa. Né? Então, justamente por ser uma forma de pagamento mais barata e com um fluxo de retorno também mais rápido, ele é um grande aliado ao fluxo de caixa. Então, você consegue receber divisas com prazos mais rápido do que um cartão. Que bacana. E fluxo de caixa é o coração da empresa, né? Muita gente acha, eu já vi empresa faturando falir. Falir faturando, justamente porque tem um descasamento do fluxo de caixa ali. E como é que você tem visto hoje esse mundo do e-pagamentos? Porque assim, ao que me parece, não sou da área financeira, tá? Tem chego novas empresas no mercado, muita coisa acontecendo, cada uma com a sua tecnologia. E obviamente a empresa ela não consegue fazer essa trocar de empresa e começar a fazer essas mudanças. E como é que dentro da empresa você acompanha essa evolução do mercado de pagamentos? Né? Porque ele está em constante transformação. Acho que cada hora, cada mês é uma coisa diferente. Como é que se administra essa loucura dentro de uma área financeira? É engraçado que o mês passado eu participei de um evento no qual falava sobre pagamentos também. E uma das coisas que eu falei na palestra que eu participei, né, é que você pode ter lá as formas tradicionais de cartão e você tem pessoas querendo comprar. Se você não tem a forma de pagamento que aquela pessoa tem acesso, né, não adianta você ter só o cartão. Então, se tem gente querendo comprar e ela tem o dinheiro para poder pagar, qual é a forma que tem, quais são as possibilidades de você atrair aquele cliente para comprar o seu produto? E hoje em dia, como tudo está
o e-commerce, ele tá é, tão propagado, ele tá tão difundido, e você compra muita coisa a toque do seu celular, então quais são as formas, quais são os implementos que você tem para oferecer para o comércio, e não que seja ele pequeno, né, uma página no Instagram ou um blog, enfim, um site pequeno ou grandes corporações, que qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha um cartão de crédito, que ela possa acessar. As integrações, claro, elas não são tão simples, elas são integrações, não são, elas são, se você sempre precisa de uma empresa para você conseguir fazer essa integração entre a pessoa, né, aquele produto que a pessoa tem disponível para poder efetuar o pagamento e o seu comércio, né? Mas hoje em dia eu vejo que é cada vez mais simplificado, principalmente com o surgimento das startups. Então, a gente tem uma empresa que fornece o serviço de Pix para a gente, que ela começou como startup, né? E hoje em dia ela é uma empresa muito grande que fornece essas integrações para o Pix, por exemplo, né? Então, eu vejo que hoje em dia você consegue pagar com formas que você tem lá, o que a gente chama de e-wallets, né? Que é onde você armazena os seus cartões e você vai descontando, você vai debitando as suas compras daquelas e-wallets, ou mesmo pagamentos instantâneos ou pagamentos por lotérica. E eu vi, inclusive, que no mercado africano, eles fazem pagamentos descontando da fatura do celular. Nossa. Então, eles têm, inclusive, que assim, o que é acessível para aquele mercado. E era muito o que eu estava discutindo na palestra que eu conversei no mês passado. Como que você atinge aquele cliente se o cartão para ele não é algo comum acessível? Porque tem mercados que cartão é muito caro, né? Óbvio que é a forma mais segura, né? Porque ela é super regulamentada, é rastreável, e se você não reconhece uma compra, você pode entrar com, enfim, Um recurso, né, com para poder recurso, rever. isso, né? Ou que é diferente das outras, né? Mas hoje em dia seria isso. Então, quais formas que você consegue atingir aquele cliente além da tradicional? Nossa, muito interessante. Pagamento via fatura do cartão, do celular, novo para mim. Não imaginava que isso poderia acontecer, mas eu concordo com você que o mundo ele tem que seguir um caminho de tentar atender o máximo de pessoas possível, né? Isso é bom para a empresa, isso movimenta a economia. Nem todo mundo tem cartão, nem todo mundo às vezes tem o Pix. Eu, por exemplo, conheço pessoas que só pagam no dinheiro, sacam todo o salário, guardam todo o salário em casa e vai pagando no dinheiro, até para poder barganhar mais ou alguma coisa assim, mas eu vejo que realmente isso tem acontecido. E você consegue perceber, você tem a perspectiva da empresa, um movimento ou uma diferença no perfil do consumidor para pagamentos digitais? Porque assim, a nova geração eu vejo que está mais, passa lá o cartão por aproximação. Eu já sou de uma época em que eu desabilitei a aproximação de todos os cartões, né? Então, assim, pelo menos eu me sinto mais seguro. Mas você tem visto uma mudança no perfil? A empresa, você tem essa análise do tipo, os pagamentos são mais via Pix, são mais via cartão, e vocês conseguem antecipar essa tendência? Sim, hoje em dia o pagamento com Pix ele tem crescido cada vez mais e ele representa um número muito importante comparado com o cartão de crédito. Então, hoje em dia eu vejo que o pagamento com Pix ele é bastante volumoso, né? Já ultrapassou o cartão de crédito? Ainda não. Ainda não, né? Mas, por exemplo, ele é como se fosse um débito, só que a gente é mais barato do que um débito para a empresa. E para a pessoa, ela não precisa de um cartão, ela só precisa de uma conta bancária, né? Então, ela não precisa ter um cartão, ficar pagando taxa e ter. Muita gente tem muito medo de cartão ser clonado. Hoje em dia, o que Eu sou um acontece. deles. Hoje eu participei de um outro workshop que a pessoa da Febraban, ela comentava que hoje em dia o mais perigoso não é nem o cartão ser clonado, é roubo de dados, né? Isso que é o perigo. Então, da pessoa, né, ela ter acesso ao seu cartão, não porque ela clonou, mas sim porque ela roubou os seus dados, né? Caiu no que eles chamam de data leak, né? Que, enfim, hoje em dia seria esse o mais perigoso. Mas desculpa. Imagina. Por que é perigoso? O roubo de dados. Porque assim, por exemplo, se roubar meus dados, vai usar meu CPF para alguma coisa,
Mas assim, eu não tenho, não tenho nada que me caracteriza a risco. E as pessoas falam, eu tenho medo que o celular ouve o que eu tô falando. E aí eu penso assim, o cara que tá do outro lado ouvindo, eu fico preocupado com ele, porque não tem nada de interessante que aconteça na minha vida que ele vai usar a informação para alguma coisa. Então, mas o que é essa segurança que você fala? O que seria, então, tão crítico para o uso do dado? Hoje em dia, a gente guarda tudo no celular. A gente tem lá os aplicativos de banco, onde você consegue gerar, por exemplo, cartões online. Você tem você tem o seu e-mail, seu CPF, você tem dados que você consegue construir um cadastro, por exemplo, no banco, que hoje em dia você não precisa mais ir numa agência bancária para fazer uma conta, abrir uma conta, você consegue fazer tudo por aplicativo. Então, o que hoje em dia é mais perigoso é justamente esse vazamento de dados. Se alguém tem acesso ao seu CPF, ao seu cartão, né, a pessoa consegue sim fazer compras e empréstimos em seu nome. Né? Então, isso que é o mais perigoso, né? Porque a forma como o cartão hoje ele é tão seguro comparado com antes, ele tem chip, não é fácil você clonar esse chip. Antigamente, lembra aquele golpe do chupa-cabra, que você colocava Sim. o cartão numa Que maquininha? tinha um sisteminha, eu já passei por isso, onde eu coloquei o cartão entrou num nível, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Na hora que eu fui mexer, eu consegui tirar todo o painel e todo o sistema do banco, e por trás estava o sistema do banco ali. Aí eu tive que chamar o banco, uma série de coisas, mas realmente era esse sisteminha que eles colocavam por cima, né? Exato. E isso era muito simples, era mais fácil eles fazerem ler esses dados e criar um cartão com com as mesmas condições, com as mesmas características, com o seu nome e tudo mais. Com o chip, não. Por isso que hoje o crime que tem com o cartão é mais no vazamento de dados. Você ter acesso, por exemplo, se você tem o seu celular roubado e você tem gravado o seu cartão numa e-wallet ou no próprio aplicativo do banco, a pessoa pode usar e fazer inúmeras compras com eles. E isso é fácil isso acontecer, né? Mas a transação com o cartão, ela é segura. Ela é segura porque ela passa por vários processos de autenticação. E à medida que eu brinco que é uma corrida de gato e rato. À medida que vai o crime tentando ver formas de você conseguir capturar informação, clonar, vazar, enfim, o banco também corre o como que ele pode se prevenir contra isso. E a fase que a gente está atualmente nesse mundo de cartão, a gente tem um processo que chama de autenticação, né? Ele está vindo aos poucos aqui para o mercado brasileiro, né? Ele ainda não é tão comum, alguns bancos já possuem esse processo, no qual quando você faz, não sei se você já presenciou isso, você faz uma compra e você tem que responder algo que o banco te manda. Assim. É você mesmo? Sim. Então, isso é um processo de autenticação. Ele manda às vezes na hora, ele manda até um SMS. Você fez essa compra? Responde sim ou não para poder processar a compra, senão ele nem processa. Exatamente. Isso na Europa é obrigatório. Então, qualquer compra que você faça, ele manda um pop-up para você no seu celular, dizendo, responda com a sua data de aniversário. Você responde correto, ele entende que é você, ele aprova a sua compra. Então, a gente cresce muito com esse mundo também de segurança nas formas de pagamento, assim como formas que você tem para oferecer. Como que você pode fluir mais o dinheiro dentro desse mundo financeiro e do mercado também. Só que à medida que você dá mais condições, você precisa dar mais segurança também para o comércio e para o portador. Eu fiz essa pergunta, que pode parecer que essa pergunta você deve estar assistindo assim, mas que pergunta óbvia, né? Que segurança é importante, eu sei que é, mas existe um fator muito grande que eu vejo as empresas se preocupando muito com segurança, mas eu não vejo o usuário se preocupando com a segurança dele, aonde ele está colocando os dados. Eu, por exemplo, eu tenho uma conta num banco digital com um cartão, eu só uso aquela conta, eu faço a transferência e uso ali com limite baixo, justamente para evitar esse tipo de roubo de dados na internet. Eu não vou colocar o cartão onde eu uso a conta que realmente eu faço todo esse movimento. Então, assim, eu acho que a segurança, eu vejo os bancos, as empresas se preocupando tanto e muito pouco com o usuário se preocupando com a segurança, entendeu? Porque eu concordo contigo, se o cara tem a data de aniversário, meus dados é a data de aniversário, se ele receber um SMS no celular roubado, ele vai colocar a data ali, porque ele está usando o seu cartão. Ou seja, é essa preocupação que o usuário tem que ter.
E eu, às vezes, pelo menos eu entendo que no mercado, se a fraude ela existe, é porque ainda nós estamos vulneráveis em relação a onde a gente coloca essa informação, né? E eu vejo que as empresas se preocupam muito com essa questão de segurança, eu acho que isso tem que estar conectado. E como é que você participa de várias palestras e tem participado de vários fóruns, como é que o mundo tem atuado? Eu vejo que o Brasil ele foi pioneiro no Pix, né? Tem uma notícia recente até que estão querendo exportar o Pix para outros países, Uhum. né? Como é que você vê o mundo atuando nessa parte de pagamentos? Porque agora o mundo ficou desse tamanho, né? Antigamente a gente tinha dificuldade para comprar uma coisa de fora. Hoje, Shopee e AliExpress provou que não importa o local do mundo, você recebe em qualquer lugar. Como é que você vê esse modelo de pagamentos no mundo? É, por isso que eu falo que, no caso, você ganha capilaridade para pagamentos com formas que você tenha, que seja, acho que não é bem padrão a palavra correta, mas por que que o cartão de crédito ele é tão popular? Porque não importa o mercado, você vai ter alguém que processa cartão de crédito. Então você pode hoje entrar, por exemplo, num site eh, na Ásia lá, interessante que você viu algo bem bacana que você queira comprar, você consegue se você tem um cartão de crédito, porque com certeza ele vai oferecer pelo menos isso, né? Que isso é o básico que tem que ser oferecido. Óbvio que para você atingir mais mercado, você precisa dar mais opções e opções que estejam acessíveis àquele público. Então você precisa também conhecer o seu público, que eu posso oferecer Pix, eu tenho o Pix integrado dentro do meu comércio, porém, se o meu público-alvo, o meu principal, é um mercado onde ninguém tem Pix, não adianta nada, né? E também eu tenho que pensar em formas como eu consigo aliar o pagamento digamos, a sustentabilidade do fluxo de caixa. Então, eu vou oferecer descontos, eu vou oferecer parcelamentos enormes que eu vou demorar muito para receber, sendo algo que eu já produzi, mas eu tenho aqui muitas pessoas que pode me pagar instantaneamente que aquele dinheiro entra rápido no meu caixa. Então, você precisa pensar muito e fazer um planejamento estratégico pensando nesse sentido. Entrar rápido o dinheiro em caixa, né? E também oferecer formas de pagamento que a pessoa vai ter, né? Hoje em dia, o mundo, ele por estar muito globalizado, né? Como você falou que, enfim, a gente está exportando o Pix, a gente tem formas de pagamento semelhantes em outros lugares do mundo que são pagamentos instantâneos, né? Eu acho que agora não me lembro muito bem o nome, que a gente tem, acho que na Ásia, algo similar, né? O mercado asiático também ele é muito dinâmico, né? E aqui no Brasil, ele é interessante porque a gente evolui muito nessa questão de segurança. E a gente exporta muito essa De tecnologia e de segurança. segurança para outros mercados, né? A gente tem, talvez por a gente ter muita fraude, mas a gente é mais seguro, por exemplo, que os Estados Unidos em questão de cartão de crédito. É porque a gente é mestre em tentar dar um jeitinho, né? Eu vou te contar uma experiência. Eu trabalhei um ano na Ásia, na Uhum. China, e olha a cabeça do brasileiro por conta dessas coisas que acontecem em relação de fraude. Estava eu com uma pessoa da empresa, um chinês, a gente foi passear, tava eu, minha esposa e ele. E tinha uma fonte na cidade onde a gente foi visitar. E na fonte tinha várias garrafinhas de água. Então a pessoa ia lá, pegava aquela garrafa de água e colocava o dinheiro e ia embora. E não tinha nenhum tipo de monitoramento, não tinha nada. Aí eu, na inocência, brasileiro, assim, Shaoli, cara, explica pra mim. E se a pessoa não deixar o dinheiro? Se a pessoa só pegar água? Falou, pô, a pergunta dele foi a seguinte: pô, por que que alguém faria isso? Aí eu fiquei chocado e falei assim: cara, porque não tem ninguém olhando. Você tá com sede, pega água e vai embora. Ele falou: então, mas se a pessoa não deixar o dinheiro, a pessoa não repõe. E aí depois não vai ter água pra ninguém. E ele me fez de novo a pergunta: por que que uma pessoa faria isso?
Aí eu acho, ali, é que você não conhece o Brasil. É que você não, você não conhece como o brasileiro funciona. Então existe uma mentalidade. Eu acho por isso que a gente é tão pioneiro em Uhum. segurança, porque brasileiro, assim, não tô generalizando, tá, pessoal? Não tô falando todo brasileiro, mas a gente sabe que o fraude do Pix tá aí, alguém que se passa por você. Hoje tem inteligência artificial que simula a sua voz e você liga pra pessoa pedindo dinheiro com a sua voz. Eu já vi até alguns testes de influencers fazendo isso. E o pai falando assim: "Não, eu falei com você, era a sua voz". Falou: "Não, não era a minha voz, eu fiz um teste para saber se você ia transferir o dinheiro ou não". Então, assim, é uma preocupação que existe, que eu vejo que nos outros países não acontece tanto quanto acontece aqui no Brasil, né. E aí eu vejo que a gente acaba sendo pioneiro e até exportando tecnologia de segurança por conta disso. É, isso é até triste, porque justamente por esse comportamento a gente tem, né, é mais avançado nessa questão, mas também encarece o produto. Porque você tem que quanto mais você investe em algo para melhorar a segurança, obviamente você vai ter que ter o retorno Sim. para isso, né, É, então mais seguro você tem que ter, né, porque você vai ter que ter seguro, claro. inclusive eu recebi uma mensagem do banco, proteja o seu Pix. Proteja o seu Pix? Como assim? Em caso de fraude, se alguma coisa acontecer, você vai ter o seu dinheiro de volta, Uhum, né? Eu vejo até que bancos criando esse tipo de produto para tentar te proteger em relação a esse tipo de fraude. uhum. E como é que essas fraudes, tem acontecido muito isso no dentro da empresa, olhando esse tipo de coisa? Eu vejo que existem muitas fraudes mais focadas na pessoa física, mas e na pessoa jurídica? A tecnologia já está avançada a ponto de estarem todos tranquilos em relação a esse tipo de fraude ou se trabalha muito na área financeira para mitigar isso? Porque isso afeta o resultado da empresa, né? Claro, claro que sim. Por isso que o mais seguro é você ter uma integração na qual a pessoa eh, deixa eu ver como é que eu explico isso. Eh, Quando a gente oferece Pix no comércio eletrônico, a gente tem que ter uma integração na qual a pessoa você não tem que passar para ela dados para ela fazer a chave lá ou a leitura de um QR Code fixa. Ela tem que ser, eh, s segura e estruturada, né, para que na hora que ela tá no carrinho de compra e ela selecionou que ela quer pagar com Pix, ela vai para o ambiente na qual aquela empresa que eu tenho contratada para processar o Pix para mim, ela vai estar naquele ambiente onde ela vai fazer a leitura para direcionar para o banco dela para ela fazer o desconto do debitar da conta dela o pagamento que ela precisa fazer, né. Quando você fala, teve a fraude no Pix, pode ser porque a pessoa te aliciou na rua pra te roubar e falar você e faz você obriga você a fazer aquela transferência pra aquele Pix pra ela naquele momento, porque você não tem como reverter, que é o caso do cartão, Sim. né, se você faz uma compra com cartão, Você consegue reverter depois, né? você fala: "Não foi minha, eu fui roubado", tudo mais, e aí, você consegue ter aquele, provar, né, que aquilo não foi seu e você consegue evitar aquela perda, mas no Pix, como é instantâneo, não, é diferente. Agora quando você tem essa integração, aí é diferente, aí você tem isso de forma segura. A pessoa não tem como entrar lá no meio, roubar o dado da sua chave e desviar aqueles fundos, aquele recurso para uma outra conta diferente da sua, né. Então por isso que a gente fala: "Ah, não, a minha chave é a XPTO", não, ela vai seguir o fluxo que a gente criou dentro do e-commerce. Eu falo isso porque eu tenho visto algumas empresas, pequenas empresas, comércios, que não aceitam Pix. Né, que não optaram por não aceitar, Uhum, justamente com receio de algum tipo de fraude, alguma coisa assim, e optam só pelo débito ou pelo crédito ou algum outro tipo de modelo, entendeu? uhum. Foi por isso que eu perguntei como é que isso tem Tá. acontecido por dentro da empresa, porque eu vejo crescendo vários comércios, lojas falando assim: "Ó, não aceitamos Pix", né, e é uma modalidade que eu entendo que ela é segura, ela é monitorada pelo Banco Central, em compensação, se ela tem algum tipo de fraude, alguma coisa, é porque nós estamos deixando vulnerável nossos dados e as nossas informações capaz, né, ou aceitando algumas coisas que esse mercado de fraudes, né, que Claro. essa área funciona, entendeu? É, justamente por isso, porque, se você tem essa integração segura, o débito é feito na hora. Agora, se você faz por chave, você pode agendar, que não necessariamente debitou naquela hora, mas você gerou um recibo para que aquela compra, digamos, ó, eu paguei por ela, mas na realidade ele está agendado. Você recebe o produto, você vai lá e cancela, Entendi. né? Então, isso é por isso que talvez as pessoas não prefiram não aceitar por ela não ter essa segurança, ela não viu que foi debitado, ela só esperou o comprovante,
e é difícil. Mas hoje em dia, a gente, na rua, você vai comprar uma bala, a pessoa já tá, não, Já eu tá aceito o aceitando, Pix. aceita o Pix, é verdade. E agora falando um pouquinho de você, como é que você se especializa nessa área que tá mudando constantemente? Como é que você se atualiza? Você pessoalmente, né? Não a empresa em si, mas Uhum. porque você tem que sempre estar estudando fóruns. Como é que você se mantém ativa nesse mercado que muda a cada pouco tempo? Olha, o direcionador sempre vai ser o Banco Central, porque mesmo que surjam formas, se ele não está regulamentado pelo Banco Central, não é seguro, não é indicado para ninguém fazer, justamente por não ser regulamentado, né? Eh, então, você seguindo, você estando atento às publicações, enfim, tudo que é divulgado pelo Banco Central, ele é um bom começo. Segundo, você está sempre atento aos periódicos, né, às fontes de informação da indústria, para a gente sempre ir percebendo o que está surgindo de novo no mercado. Eu gosto muito de olhar o que surge lá fora, né? Tipo, porque se surgiu, começou a ficar mais sustentável, popular lá fora, certamente alguma coisa vai vir para cá, né? Um dos projetos que eu implementei recentemente, que foi pagamento presencial, a gente percebeu que alguns mercados em grandes cidades não era mais o plástico que a pessoa usava, era o relógio, É lógico. né? O pessoal adorava. Ia lá, você fala assim, custou tanto, a pessoa só encosta o relógio e pronto. Então, você tem uma estrutura que você consiga processar esse tipo de pagamento. Então, a gente olhando o que está surgindo em grandes mercados, percebendo o que o Banco Central está regulamentando, é uma forma de você se atualizar e se antecipar. E aí eu te pergunto, você é da área financeira ou da área de tecnologia? Eu, assim, acho que assim, a minha carreira eu venho sempre construindo, ela é muito camaleão, né? Eu vou sempre migrando para dentro da área financeira, né? Aquilo que vai surgindo para mim de oportunidade. E no momento eu venho trabalhando muito com tecnologia de pagamentos. E isso me encanta muito porque eu vejo o quanto que a gente, digamos, uma coisa que eu vi recentemente que eu fiquei assim, uau, né? Eu não jogo videogame, eu não tenho interesse nenhum por videogame, mas eu sei que tem pagamentos dentro do videogame. A pessoa quer comprar algo novo, um jogo, ela vai lá e automaticamente, lá com a Microsoft, que seja, faz download e já debita da conta dela. Então você tem que ter uma integração lá também. Fala, mas eu não sou desse mundo, mas que interessante. Também é um cliente potencial para mim. Que bacana, eu fiz essa pergunta porque é muito engraçado que as pessoas falam assim, mas eu não sou da área de tecnologia. Todo mundo vai ter que ser em algum momento. Eu, por exemplo, sou de supply chain, sou de logística, e hoje a logística está cada vez mais tecnológica. Control towers, você controlando aonde o caminhão está, roteirização por software, né? O trabalho que o Mercado Livre está fazendo, inclusive com meios de pagamento agora, né? Uhum. E grandes empresas se tornando meios de pagamento, eu acho isso que, assim, não vai ter... Todo mundo vai ter que ser da tecnologia. Com especialização em finanças, com especialização em supply chain, mas a gente não tem como fugir. E como é que você vê essas organizações se tornando meios de pagamento, como o Mercado Livre da vida, como outras empresas? Eu não vejo tanto a indústria fazendo isso, né, algumas grandes empresas, mas você acha que isso é uma tendência? Ou seja, em vez de eu ter que processar por um banco, eu crio um banco e faço o processamento? Sim, eu vejo muito acontecendo. Hoje em dia eu vejo isso uma onda, uma vertente acontecendo cada vez mais, né? É por isso que eu falo que essa é uma indústria que ela é tão dinâmica e que sempre está acontecendo algo novo que a gente tem que estar atento. Porque se o Mercado Livre está surgindo e está proporcionando isso, essas opções para clientes, ele tem uma capilaridade enorme, né? Não, ele blindou a vinda da Amazon para o Brasil. Exato. De a Amazon ter uma estrutura como o Mercado Livre tem. Uhum. A Amazon não está conseguindo atender em 24 horas assim como o Mercado Livre. Se você comprar até 11 horas, meio-dia, você recebe no mesmo dia. Nossa, e é incrível, porque você, às vezes, eu falo assim, puxa, eu preciso de caneta e bloco de anotação. Você entra no Mercado Livre, você quer comprar, se você tem, ele disponibiliza as formas, você não precisa nem no bazar ali na rua da esquina. Você pode continuar lá no seu home office trabalhando e no final do dia ou no dia seguinte, dependendo, né, que eles têm lá o Express, você já tem isso
na sua casa. Exatamente, é isso que é o mais louco para mim, né? Porque o Mercado Livre ele mudou um mercado não só na logística, como no meio de pagamento, com seu próprio cartão, agora com criptomoedas que você pode fazer, comprar e pagar por criptoativos dentro do aplicativo do Mercado Livre. Passa muito rápido, eu te falei, tá? Mas tem alguns assuntos que eu quero tratar com você. Você vê que voa, né? Criptomoedas. Você acha que é uma tendência para as empresas, esse tipo de pagamento? Eu já vejo alguns ATMs, alguns caixas já operando com criptomoedas, mas eu vejo que ainda tem gente que ganhou muito dinheiro, tem gente que tem muito medo. Como é que você vê a criptomoeda dentro das empresas? É algo ainda que não... Não é falado assim? Não existe Não é que não é discussão? falado, mas assim, é algo que primeiro você via muita gente ganhando muito dinheiro com isso, aí todo mundo brilhava, falava, uau, vamos investir em criptomoeda, eu quero criptomoeda, vamos dar possibilidades no comércio para que as pessoas paguem com criptomoedas, enfim. E aí você começa a ver o contrário, né? Muita gente perdendo muito dinheiro. Ele ficava milionário e depois ficava pobre porque não perdeu toda a criptomoeda, porque desvalorizou alguma coisa assim. Exato. Então, como... Eu diria que assim, ainda não é um futuro, claro, com certeza. Porém, como ainda não está muito, não diria seguro, mas muito estável, eu acho que as pessoas ficam ainda com um pouco de medo se ela vai para esse lado ou não. Então, você precisa estruturar um pouco aquilo que o Banco Central oferece regulamentado, todas as formas possíveis. A gente tem cartão, Pix, as fintechs, que a gente tem as inúmeras aí, enfim, você ter essas parcerias para que você comece a desenvolvendo tecnologia para como que você pode oferecer de forma segura criptomoeda também no seu comércio. Porque eu vejo que depende muito da ponta, né? Se as pessoas não estão comprando, não estão usando, não estão investindo por receio, por N razões, a indústria não tem por que fazer um investimento, né, para poder oferecer isso. Mas eu imagino, assim, que essa discussão ela já deve acontecer, porque como você comentou, vai ser o futuro. Ponto. Não sei se vai ser daqui a 10, 15, 20, porque precisa chegar em mim também, né? Eu preciso querer pagar com criptomoeda. Então precisa existir essa demanda e hoje eu acredito que não exista num volume que a empresa justifique fazer um baita investimento em blockchain para conseguir aceitar esse tipo de moeda. Mas eu vejo que é uma tendência, é algo que vai acontecer aí nos próximos anos. E às vezes pode demorar, por exemplo, pagamento pelo relógio, pelo celular. Em 2006, quando me formei, eu tive um professor de sistema de informação que ele falou que um dia isso ia acontecer. Passaram-se quase 20 anos. Isso está acontecendo agora. Às vezes leva um tempo, mas eu acho que vai acontecer a criptomoeda. Mas eu não vejo ainda a indústria falando muito, pelo menos eu converso com vários diretores financeiros que eu vejo que criptomoeda não é um assunto ainda que se discute tanto dentro das empresas. Eu acho que mais em fóruns, eventos que você visita, eu acho que é o caminho. Sim. Eu vejo que é aquilo, né? Quanto mais você consegue captar clientes, né? Enfim, que ele tenha o recurso, mas o meio para você transferir o recurso dele para você é que a gente tem que pensar. Se tem muita gente, se você tem aí digamos, uma força dentro do mercado, uma demanda crescente por pessoas querendo pagar com criptomoeda, aí você começa a forçar nessas indústrias, esses processadores, a tecnologia a desenvolver formas para todos os tipos de comércio, seja varejo, e-commerce e tudo mais, como que ele consegue construir esse meio para que você transfira o recurso da pessoa, do portador, para o comércio. Que bacana. Tati, estamos chegando aqui no finzinho do nosso programa, mas antes eu queria que você desse uma dica para nossa audiência de um livro, filme, série, não precisa ser necessariamente da área de finanças, mas que você está consumindo, algo que te impactou na sua carreira, porque eu gosto sempre dessas dicas, né, muitas eu acabo não assistindo, eu consumo muito essas dicas, até para mim, né, a nossa audiência se beneficia disso. Então compartilha com a gente uma dica de um livro, um filme, uma série. Olha, tem um filme, eu gosto muito de filme, eu adoro filme, eu adoro esses streamings de filme e tudo mais, gosto muito de podcast também, né, mas tem um filme que eu gosto muito, que é aquele O Lobo de Wall Street. Adoro o mercado financeiro, gosto muito de entender, e tem também um outro que eu assisti,
que fala sobre como estourou a bolha lá dos Estados Unidos, do mercado A financeiro. Grande Aposta. Isso, que eu acho Espetacular. incrível. Christian Bale tá maravilhoso nesse filme. Sensacional. Exato. Então, para o mercado financeiro, são 2 filmes que eu recomendaria. Que bacana. Eu sou muito fã do Lobo de Wall Street, apesar de ser um filme pesado, é um filme pesado de assistir, mas eu assisti recentemente, uma faculdade fez uma palestra com Jordan Belfort, e o cara é um gênio. Independente do que ele fez, foi preso, ok, mas o cara é um gênio. Sim. O cara é um gênio. Aquela parte da caneta ali, pra mim, é uma aula de vendas, assim, que o cara faz. Então, espetacular. Tatiana, obrigado pelo seu... Gostou da experiência do podcast? Adorei, muito bom. Vai voltar mais vezes? Sempre que você me convidar. Tá convidada, vamos sim. Quero cada vez mais trazer o que tá acontecendo no mundo nessa parte de pagamentos. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Você fala com muita paixão dessa parte de pagamentos e realmente é um universo muito bacana. Então, obrigado por contribuir com tanto. Obrigada, Paul. E obrigado a você que nos acompanha. Mande a sua mensagem, se inscreva no canal, ative as notificações, a gente precisa disso. Como é que eu vou trazer executivos como a Tatiana aqui para falar para vocês? Então se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilha, comenta, pode mandar mensagem no LinkedIn, as referências, vou colocar o LinkedIn da Tati aqui na descrição para que você possa se conectar com ela, se você quer saber mais sobre a área de pagamentos. Aqui também vai estar as dicas de filme, todas as informações na descrição. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Carreira Talk Show.